Testemunho de milagre, libertação da paralisia. Esse milagre aconteceu na vida do nosso caro irmão Eliseu, que reside nesta presente data na cidade de Jaguaraíva, no Paraná. Eu agradeço a Deus pela preparação de estar com essa cara irmandade. Fazem 5 anos que eu estou morando na cidade de Jaguaraíva, no Paraná, mas morava eu na cidade de Júlio Mesquita, interior de São Paulo, próximo de Garça. Ali o Senhor tem feito muitas obras. Uma cidade pequena no meio da roça, cercada pela lavoura. Uma cidade bastante pobre, mas ali Deus tem aparecido e tem feito um grande milagre. Júlio Mesquita, caros irmãos, se faziam já quase 7 anos que não havia batismos. Deus fez uma promessa que iria mexer no coração daquele povo, mas Deus tinha que fazer um reboliço naquele lugar, e Deus falou que tinha que provar alguém naquela cidade. Assim, caros irmãos, eu agradeço a Deus que aquela palavra veio a se cumprir comigo. Da casa do meu pai, 5 desenganados da medicina. Deus passou lá e libertou todos os 5. Querida Irmandade, porquanto eu era paralítico, Deus passou lá e me libertou também. Assim eu agradeço a Deus porquanto aquela palavra teve que se cumprir comigo. Eu fui acometido pela aneurisma. A aneurisma dava muitas crises, muitos desmaios. Eu desmaiava na rua, na igreja, na roça, na casa do meu pai. Assim, cara Irmandade, por eu desmaiar muito, quando eu caía, o meu corpo se machucava bastante e os médicos de Marília acharam por bem fazer uma tomografia para localizar onde estava a aneurisma. Mas chegando no hospital de Marília, os médicos inverteram as injeções. Aplicaram 2 seringas de iodo no meu corpo. O iodo subiu para a cabeça e roubou o oxigênio do meu cérebro. E assim eu vim a entrar em coma. Os médicos desesperados davam choque no meu corpo e aplicavam medicamentos, mas o meu corpo não reagia. Me colocaram aparelhos da cabeça à ponta dos pés. Fizeram muitas coisas, mas nada resolveu. Passei 2 semanas em coma, dentro daquele hospital. Depois de 2 semanas em coma, o médico percebeu que em um dos aparelhos o meu coração parou de bater e já não respirava mais. E ele, achando que eu estava morto, mandou desligar todos os aparelhos. Chamaram a minha família. O meu pai chegou no hospital junto com a minha irmã mais velha e o médico dizia para o meu pai: leva o corpo do teu filho, porque ele entrou em óbito, não tem mais vida. A minha irmã, que estava junto com meu pai, achando que eu estava morto, ligou para a funerária e comprou o caixão. Assim, caros irmãos, meu pai vendo aquela situação e o médico dizendo para ele: só teve 2 casos desse no mundo, um na Inglaterra e o outro na Síria. As 2 pessoas morreram e o teu filho, infelizmente, será o terceiro. E ele dizia para o meu pai: a química que nós aplicamos no corpo do teu filho é muito forte. Dentro de minutos come toda a retina dos olhos e as cordas vocais. Além do teu filho estar morto, ele está cego e surdo. Mas o meu pai começou a contender com o médico, e o médico dizia para o meu pai: no hospital nós usamos esse remédio naquela pessoa que nem vive e nem morre. Para não ficar sofrendo e nem vegetando, a família assina um laudo e nós aplicamos na pessoa. Era para nós aplicarmos isso em outra pessoa, mas nós aplicamos no teu filho. Erramos. Leva o corpo do teu filho porque ele está morto. Ele não volta mais. Mas, caros irmãos, o médico foi percebendo que o meu pai estava bastante nervoso e pediu para que me colocassem no andar de cima do hospital. Me colocaram nos aparelhos novamente, da cabeça à ponta dos pés. Dentro do nariz, na boca, aplicaram vários medicamentos, mas o meu corpo não reagia. Chamaram o meu pai novamente. Leva o corpo do rapaz, porque ele está morto, não volta mais. Mas, caros irmãos, quando o médico se retirou de dentro do meu quarto e entrou no consultório para fazer o atestado de óbito, eu abri o olho dentro do hospital, arranquei aqueles aparelhos que estavam no meu corpo. Tinha uma enfermeira na minha frente e eu disse: enfermeira, o que eu estou fazendo aqui dentro? A enfermeira, bastante assustada, saiu correndo e chamou o médico. Doutor, aquele moço que estava morto voltou novamente. O médico correu dentro do meu quarto e ele me dizia: Eliseu, você está me vendo? E eu dizia: estou, doutor. Ele falou: você é crente? Eu falei: sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil. Então o médico me disse: agradeça a Deus, porque é um milagre. Você não era mais para estar de volta com vida, mas se acaso acontecesse um milagre de você voltar, a vida
você ficaria cego e mudo, porque você não tem as retinas nem as cordas vocais. Além de você voltar à vida, você está enxergando e falando. Anunciei a graça para aquele médico dentro daquele hospital, e o médico me dizia: vamos fazer mais alguns exames para ver se tem medicamento no seu corpo. E quando eles foram perceber, o remédio tinha matado da cintura para baixo. Eu não sentia mais nada. Chamaram uma equipe médica especialista nessa parte. Os médicos, chegando no hospital, queimavam minhas pernas, davam choque, pegaram uma agulha semelhante àquela de costurar saco e atravessavam de um lado para o outro, e a minha perna não reagia. Então me enviaram para Campinas, na Unicamp. Me mandaram para Presidente Prudente e vários outros hospitais. Não teve jeito. Chamaram a minha família de novo. O Eliseu escapou da morte, mas não escapou da cadeira de rodas. Mesmo que levem ele para outros países, nunca mais ele vai se movimentar. Assinou um laudo e entregou na mão do meu pai. Então eu olhei para o lado da parede e comecei a chorar. O médico bateu a mão no meu ombro e dizia: Eliseu, lá em cima nós sabemos que existe um maior do que nós. Se algum dia você conseguir se movimentar, volte aqui e fale para nós. Eu falei: doutor, vai chegar um dia que eu vou passar aqui para falar com vocês, porque na cidade pobre de Júlio Mesquita, Deus mandou uma palavra que ele iria fazer um milagre. Assim, caros irmãos, me colocaram numa cadeira de rodas e me mandaram para Júlio Mesquita, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. A cidade veio chorar dentro da minha casa junto comigo. Caros irmãos, minhas duas filhas eram pequenas, uma de 3 para 4 anos e a outra de 6 para 7 anos. As duas choravam junto comigo. Mas, caros irmãos, se faziam já 12 anos de casado. Mas, quando eu fui parar em cima de uma cadeira de rodas, aqueles 12 anos de casamento começaram a se desmoronar. A que era minha companheira já não era mais a minha companheira. A que dizia que me amava já não me amava mais. Não dava banho em mim, não trocava minha roupa e também não fazia o que comer. Muitas das vezes, quando eu saía para fora da minha casa, lá não era calçado, as ruas eram de terra, sujava os pneus da cadeira de rodas. Quando eu voltava para dentro da sala, no meio da sala ficava o sinal da cadeira. Então ela me batia com um fio de ferro. Quando a minha filha via aquela situação, entrava na frente, ela batia na minha filha também. Quando nós escondíamos o fio de ferro, ela me batia com um cabo de vassoura. Assim foi a nossa luta, a nossa guerra. Mas mesmo assim, ela não suportou a prova. Pegou uma criatura lá fora e foi embora para o mundo. Me deixou com 2 crianças pequenas. Eu falei: Senhor, e agora? Eu perdi metade de mim. Perdi a minha esposa, ela foi embora. Naquela mesma hora, Deus falou comigo: meu servo, a tua esposa foi embora, mas eu não fui. Estou contigo e vou te ajudar. Assim, queridos irmãos, Deus entrou conosco naquela guerra. As minhas 2 filhas pequenas davam banho em mim e trocavam a minha roupa, porque a minha mãe estava desenganada da medicina, meu pai desenganado da medicina. Meu irmão mais novo estava há 15 dias na UTI em São Paulo. Meu irmão mais velho estava condenado à morte por causa do seu coração. Mas Deus estava dentro da minha casa para me ajudar. Aonde eu não alcançava, a minha filha mais velha segurava uma escada e a pequena subia e pegava para mim. Nas ruas de Júlio Mesquita, na subida, as 2 empurravam a cadeira de rodas e na descida, uma montava na frente e a outra atrás. E assim nós descíamos. Mas foram se passando os tempos, se passaram os anos, 5 anos sobre uma cadeira de rodas. E um dia, em uma passagem de ano, eu fui buscar uma palavra. E eu dizia: Senhor, muitos começam o ano contentes, alegres e festejando, e eu vou entrar paralítico em uma cadeira de rodas. Deus mandou uma palavra e disse: nesse ano que se aproxima, eu entro na tua casa e cumpro a minha palavra. Então, querida Irmandade, quando eu cheguei na minha casa, aquela cadeira de rodas que eu estava usando não era minha, era emprestada, era da minha ex-sogra. E, por acontecer tudo aquilo, ela foi lá e tomou a cadeira de rodas de mim. Sem condições de comprar uma cadeira de rodas, eu tinha que me arrastar pelo chão.
E na minha casa era um contrapiso e nas minhas pernas ficavam os vergões de sangue. Mas Deus começou a trabalhar na nossa vida. Deus preparou uma cadeira de rodas novinha para mim. Então, querida Irmandade, se cumpriu aquela palavra que diz assim: ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos, é como se tocasse na menina dos meus olhos. Aquela que foi lá e tomou a cadeira de rodas de mim, hoje infelizmente ela está usando. Serviu para ela. Então, queridos irmãos, Deus começou a trabalhar na nossa vida. Quando chegou o mês de abril, aquela que foi embora, que viu que tinha perdido tudo, que já não tinha mais nada, entrou na justiça para tomar a casa e as minhas filhas. Foi uma luta, uma grande guerra, e eu busquei a palavra, e Deus falou pela palavra. Eu entro dentro do fórum, tomo a boca do juiz e do advogado. Então, queridos irmãos, foi marcada uma audiência numa segunda-feira. Chegando no fórum, o advogado veio ao meu encontro e me dizia: Eliseu, eu sinto muito, não posso fazer nada. A lei dá o direito da mãe ficar com as filhas, e a juíza está lá dentro, já assinou e decretou que a casa e as filhas vão ficar com a mãe. E quando o juiz assina, não tem mais volta. Eu falei: tudo bem, doutor. Entrei dentro do fórum. Naquela hora, se abriu uma grande porta e me deparei com a juíza, promotor e advogado. Me colocaram em volta de uma mesa e a advogada me dizia: Excelência, a testemunha está aí fora, vai ser chamada para ser ouvida por primeiro. Então a juíza disse: não, eu não sei o porquê, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou ouvir nem testemunha. Pegou uns papéis que estavam em cima de uma mesa e disse: eu assinei e decretei que a casa e as filhas vão ficar com a mãe. Mas hoje eu vou fazer diferente. Rasgou os papéis na nossa frente, pegou outros papéis em cima da mesa e dizia: eu assino e decreto de novo, a casa e as filhas vão ficar com o pai. Assim, caros irmãos, eu fiquei muito contente por esse milagre qual Deus fez, mas ao mesmo tempo uma grande tristeza por ser paralítico, da cintura para cima com 94 quilos e da cintura para baixo eu não tinha coxa nem as batatas da perna. As minhas pernas estavam atrofiadas, os meus pés estavam virados para trás. Era uma coisa muito horrível. Os médicos deformaram muito as minhas pernas, queimaram bastante e tinha muitas cicatrizes. Eu estava muito triste e as minhas filhas já não conseguiam mais dar banho em mim porque eu estava com quase 100 quilos. Então eu orei e falei: Senhor, recompensa as minhas filhas, porque junto comigo sofreram, choraram e apanharam. Nós fomos fazer uma visita e naquela visita Deus recompensou as minhas filhas, batizando as duas com a promessa do Espírito Santo. Assim, caros irmãos, Deus renovou as forças das minhas filhas e passou lá na cidade de Júlio Mesquita. Deus libertou a minha mãe, o meu pai, tirou o meu irmão da UTI e deu um coração novinho para o meu irmão mais velho. Então se passou mais um tempo. Eu fui congregar em uma cidade chamada Echaporã, próximo de Assis, junto com meu pai e com meu irmão. Terminado o culto, nós fomos fazer uma visita em uma fazenda. Quando nós chegamos naquela casa, tinha mais ou menos 30 pessoas lá dentro. Quando nós entramos, todos estavam dobrando seus joelhos para orar. Levantamos da oração e Deus falou comigo: meu servo, entra dentro do quarto. Eu pedi licença para o dono da casa. Meu pai empurrou a minha cadeira de rodas até a porta do quarto. Então eu fiquei sozinho ali, fechei a porta e apaguei a luz. Quando eu apaguei a luz, entrou um clarão muito forte dentro do quarto. No meio daquele clarão apareceu um varão de branco na minha frente e os seus ombros eram tão altos que alcançavam o teto. As suas mãos eram muito grandes. Eu sentado ali na cadeira de rodas, então ele estendeu as suas mãos, a sua mão direita, e arrancou as minhas 2 pernas, e com a sua mão esquerda me deu 2 pernas novas. Eu abri a porta do quarto e comecei a pular no meio da sala. Naquele momento o Senhor batizou 8 almas com a promessa. Foi um movimento muito bonito. O céu nos abraçou naquela noite. Ninguém entendia nada. Quem não tinha fé, a fé apareceu. Quem estava fraco ficou forte. Então deixamos todos ali chorando naquela casa. Meu pai colocou a cadeira de rodas no porta-malas do carro e voltamos
para a cidade chorando. Passei na cidade de Marília. Minhas 2 filhas estavam na casa do meu irmão, a mais nova brincando no corredor da casa. Eu falei: filha, vem no colo do pai. Ela me viu e ficou bastante assustada e não acreditou naquilo. E disse: você não é meu pai, ele é paralítico, ele não anda. Eu falei: filha, fazem anos que o pai não pode pegar você no colo. Vem no colo do pai agora. Minha filha veio correndo ao meu encontro. Nos abraçamos e Deus abraçou-nos com a sua virtude. Meu sobrinho, quando viu aquilo, veio correndo nos abraçar e Deus selou a alma dele com a promessa. Então, irmãos, terminamos de chegar em Júlio Mesquita. Era de um sábado para domingo. Amanheceu o dia na cidade. A notícia se espalhou. Júlio Mesquita desceu dentro da minha casa. Os primeiros a chegar lá estão lá até o dia de hoje. Foram o prefeito e o fisioterapeuta que cuidava de mim. E o prefeito me dizia: Eliseu, paralítico não anda, prova para mim. E eu corria pelas ruas de Júlio Mesquita, onde eu passava com a cadeira de rodas. Eu corria pelo meio da rua e gritava: já não sou mais paralítico, Deus fez um milagre. As pessoas saíam no meio da rua, me pegavam no colo, erguiam as mãos para o céu e davam glória a Deus. E de repente parou um carro na porta da minha casa. Era o padre da cidade. Chama-se Sebastião. E o padre dizia: Eliseu, eu fiquei sabendo do milagre. Eu posso te dar um abraço? Eu falei: pode, padre. O padre me abraçou e eu abracei o padre. E Deus nos abraçou com a sua virtude. Eu falei: padre, se você sentisse o que eu estou sentindo agora, você daria mais valor nas coisas de Deus. O padre começou a chorar e disse: Eliseu, vai chegar um dia em que você vai me ver dentro da congregação cristã no Brasil. E hoje eu agradeço a Deus, porque Deus chamou o padre para essa graça. Então, queridos irmãos, chegou uma mulher na minha casa bastante desesperada. Era uma pastora de uma igreja evangélica. E ela me dizia: Eliseu, eu fiquei sabendo do milagre. Deixa eu contar essa obra na minha igreja. Na minha igreja não tem obra, não tem milagre. Eu falei: pode contar na tua igreja. Ela contou esse milagre na igreja dela. 16 saíram de lá e Deus chamou na congregação cristã no Brasil. Então, caros irmãos, voltei na medicina em Marília. Chamei os médicos e os enfermeiros e falei: doutor, você lembra de um moço que passou por aqui, que foi desenganado por causa do iodo? E o médico disse: sim, eu me lembro. Ele escapou da morte, mas não escapou da cadeira de rodas. Ele nunca mais vai andar. Então eu falei: doutor, aquele moço que passou na cadeira de rodas hoje se encontra em pé na tua frente. E o médico me disse: não, moço, paralítico não anda, prova para mim. Eu tirei os documentos do bolso e entreguei nas mãos do médico. Ele puxou um relatório no computador, olhava para o documento e olhava para mim e me dizia: Eliseu, é você mesmo? Conta como isso aconteceu. Eu contei esse milagre para os médicos e para os enfermeiros também. Eles começaram a chorar. E o médico me dizia: Eliseu, não deixa do seu Deus por nada nessa vida. Já se faziam quase 7 anos, irmãos, que não havia batismos em Júlio Mesquita. Deus fez uma obra muito grande através desse milagre. Dentro de 1 ano que Deus me tirou da cadeira de rodas, Deus preparou 8 batismos naquela cidade. Quando Deus tem que dar alguma coisa para o seu servo, Ele dá coisa de primeira. Deus me deu 2 pernas novas. Hoje eu não tenho nenhuma cicatriz nas minhas pernas e estou agradecendo a Deus por esse grande milagre que eu recebi das suas mãos. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Caros irmãos, inscrevam-se no canal e ativem os sinos das notificações. Sempre que forem postadas novas obras, os irmãos vão receber a notificação. Deus abençoe a todos. Amém.